tema de hoje é um tema que arde nos nossos corações. É natural nós sabermos que já é um jargão que muitos falam, que missão está no coração de Deus. E de verdade, missão está no coração de Deus. Eu gostaria de fazer uma pergunta para você nessa noite. Missão está no coração de Deus, mas será que está também no teu coração? Uma certa feita eu fui pregar numa igreja na cidade de São Vicente, no litoral paulista, e foi a primeira vez que eu vi esse banner com essa frase, que dizia o seguinte: se você não ama a missão, então você passa a ser visto como um campo missionário. E essa frase ardeu no meu coração desde esse dia. Se você não ama a missão, você passa a ser visto como um campo missionário. Não é porque nós hoje já aceitamos a Cristo, estamos na presença de Cristo, que devemos esquecer e de amar a missão. E se nós realmente não amamos missão, não apoiamos a missão, de verdade, nós precisamos ser evangelizados novamente. Porque quando nós esquecemos de missão, esquecemos que há almas aí fora que anseia por esse privilégio que nós estamos tendo hoje, irmãos. Eu sempre aceitei tudo que vinha na minha mão para fazer, que viesse da parte de Deus. Fui pastor com 20 anos de idade, pastoreei 3 anos, quase doido, porque era muito novo e não tinha experiência. Quando eu vi, eu estava pastoreando a igreja, mas Deus me honrou. E quando o pastor Antônio Carlos dos Santos disse: olha, irmão, nós temos aqui no campo 36 congregações, e eu gostaria de fazer um convite para os irmãos, para o irmão, para tomar conta da Secretaria de Missão, seu diretor de missão aqui do Guarujá. Irmãos, eu aceitei esse convite. Na verdade, quando eu vi, eu já tinha aceitado. E foi uma das mais belas experiências que o meu ministério tem carregado. E quando Deus me colocou, me confiou esse trabalho de missão ali no Guarujá, a primeira 2 coisas Deus implantou no meu coração, porque eu sempre entendi, irmãos, que tudo que nós viemos fazer, estou preocupado aqui porque eu gostaria de relatar isso de missão, mas eu gostaria também de pregar, mas infelizmente a hora está correndo e eu vou tentar ser bem sucinto aqui para os irmãos. Eu entendo que tudo que nós façamos, precisamos fazer com impacto. Porque, irmãos, só dá certo se fizermos com impacto. Esse negócio da gente fazer porque todo mundo está fazendo, não resolve, irmãos, não tem efeito. E quando o pastor me ofereceu essa diretoria de missão, eu, 2 meses chegado no campo, os irmãos que tomavam conta, pastores, bem mais de idade, mais experientes que eu, e eu de verdade, irmãos, estava numa das mais épocas que eu trabalhava 24 horas, eu supervisionava no cemitério e uma funerária, eu trabalhava de dia e de noite, literalmente eu trabalhava 24 horas, eu tinha de estar à disposição 24 horas. E quando o pastor Antônio Carlos me ofereceu essa secretaria, e eu aceitei, eu falei: Jesus, como que eu vou fazer? Porque eu não conheço. Eu tomava conta da igreja, da parte de missão da igreja, mais um campo, 36 congregações. E Deus colocou um negócio no meu coração e assim eu fiz, irmãos. Eu já tinha visto algumas peças, algumas coisas, mas Deus colocou no meu coração uma ardente chama. E naquela tarde, sabe como que eu tomei posse naquele dia de domingo? Eu conversei com o meu pastor, o filho dele, ele era o meu segundo na secretaria. Nós convidamos o campo todo, até porque ia ser apresentado um novo diretor de missão. Na verdade, as pessoas que trabalhavam com missão e a igreja na nossa sede. E eu conversei com o pastor, o filho dele também era um rapaz novo, um rapaz bastante eloquente, com vontade, tinha acabado de vir do seminário. E ele, juntamente comigo, nós bolamos uma ideia, e eu me vesti de menino. 4 horas da tarde eu fui para a porta da minha igreja e fiquei por ali. E só quem sabia, meu pastor, o filho dele, que era o meu segundo, e mais ninguém.
Quando foi por volta de 5h30, nossos cultos, culto de São Paulo começa às 18 horas, parou 2 rapazes numa moto, e um caminhou para cima de mim, e eu lembrei daquele episódio do índio, lá de Brasília, não sei se os irmãos lembram, e eu confesso para os irmãos que ali foi a primeira vez que eu senti na pele o que é fazer a obra missionária. E aí, irmãos, deu 6 horas da tarde e foi começando a chegar os irmãos. E eu, estrategicamente, sentei na porta da igreja. Eu tive, naquele dia, uma das mais belas experiências que nós precisamos ter. Eu vi como é que a nossa igreja está olhando para a missão. Porque missão, irmãos, não é só, todo mundo sabe que missão se faz indo, contribuindo e orando, que é o que eu ia falar aqui nessa noite, fazer missão através de oração. E eu tive algumas reações terríveis. A filha do nosso pastor ia entrando com ele, quando ela ia entrando, ela me viu sentado na porta da igreja, e ela disse para ele: pai, manda que os obreiros tirem esse moço da porta da igreja. Os irmãos que estavam na portaria, e olha que desde o princípio, quando eu comecei a fazer esse trabalho, eu tive cuidado para não badernar, porque eu sou contra alguém entrar aqui e badernar dentro da casa de Deus. Mas quem entrar aqui, nós temos a obrigação de receber bem. Porque se entra uma celebridade, o senhor prefeito, e a Bíblia diz que quem dá honra, ou seja lá quem for o presidente, eu acredito que vai ser tratado com uma das maiores honrarias. Mas a minha Bíblia, ela diz o seguinte, que para Deus não há acepção de pessoas. A Bíblia diz que o meu Deus, ele não vê o homem como o homem vê. A Bíblia diz também que Deus pegaria, ou pegará, ou ainda vai pegar, ou ainda vai fazer as coisas loucas do mundo para confundir as sábias. E aí, irmãos, nós fizemos esse trabalho. Os obreiros chegou a ponto de me levar para um quartinho e diz: olha, você está aqui para roubar a igreja. E nós já pegamos um camarada aqui uma vez, demos um sabão nele, e se você não se cuidar, viu, nós estamos de olho em você. Eu fui preciso revelar para eles quem eu era, porque até eu faço, tenho até guardado lá, eu fazia uma maquiagem bem feita e tal, botava uma barba cortiça, uma roupa bastante suja, me sujava bastante, com resto de caixa de pizza para ficar o cheiro mesmo. E aquilo eu desci aquele dia para a volta da porta da igreja, porque eles me levaram num local separado, e eu desci com uma das mais profundas dores no coração que uma pessoa pode sentir. Mas aí ia passando uma irmã de uma outra denominação, ela foi na porta da minha igreja, disse: moço, você está com fome? Eu disse: estou, porque eu precisava continuar fazendo o trabalho. Ela disse: moço, vamos até a padaria do outro lado, que eu vou lhe dar o pão. E eu consegui enrolar ela. Ela falou: olha, eu vou te dar aqui. E me deu 2 moedas de 50 centavos. Ela caminhou aproximadamente uns 10 metros e voltou. E quando ela voltou, ela disse: moço, faz o seguinte, vamos comigo até a minha igreja. Lá o meu pastor vai orar com você. Oi, irmãos. Ali eu comecei a aprender. Depois, na internet tem até uns vídeos disso. Depois o irmão começava a cantar um louvor, para mim não me estender, porque foram vários testemunhos, foram várias experiências. E o irmão começava a cantar aquele louvor. Eu não sou cantor, não. No momento em que aceitei ao meu Jesus, minha vida, e eu entrava cantando e me revelava como uma pessoa, um obreiro da igreja. E naquele dia o pastor me apresentou como diretor de missão. Trabalhamos ali com missão 2 anos. Foi uma experiência fantástica. Foi uma experiência fantástica. E como homem de vendas, que gosto de matemática, eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Talvez não dê tempo para a gente decorrer aquilo que
que eu tinha preparado, mas se faz necessário, porque missão é isso, irmão. Missão, tem culto de missão, que é um culto voltado para um tipo de liturgia. E eu trabalhei durante muito tempo com missão, mas na parte de conscientização, porque é engraçado, né? Parece que nós não precisamos conscientizar os crentes, mas na verdade nós precisamos conscientizar os crentes. Seria bom se nós não precisássemos mais gastar tempo conscientizando o crente que se é necessário fazer missão. E não estou aqui falando mal da igreja, pelo amor de Cristo. E foram várias experiências. Eu fiz esse trabalho em várias cidades ali de São Paulo e tive cada tipo de experiência, irmãos, que não foi fácil. Não foi fácil. Mas também tive boas experiências. Cheguei em igrejas que me acolhiam de uma forma espetacular. Quando eu trabalhei em missão e quando eu prego sobre missão, eu sempre falo disso. Porque qual é o intuito desses bancos que está faltando pessoas aqui nessa noite? Qual que é o desejo do coração do pastor, do coração da irmã, da criança? E principalmente o desejo de Deus. Esses bancos não estão aí, irmãos, simplesmente para ocupar espaço. Não. O banco não ocupa espaço no céu, o banco não vai subir. Esses bancos estão aí, não é também porque a igreja financeiramente precisa que as pessoas venham e sentam aí para ofertar, porque tem gente que pensa assim. Eu vou dizer um negócio para você, a igreja é de Deus. Se você e eu ofertar, ela vai existir. Se eu e você, ela não mais endurecer no nosso coração, Deus vai providenciar, porque a Bíblia já é enfática em dizer, porque se eu e você não clamar, as pedras vão se clamar. Sabe por que esses bancos estão vazios aí? Porque Deus fez uma promessa de salvação. É porque Deus, sabe por que Deus permitiu que existisse bancos vazios aqui hoje? É porque Deus está confiando em pessoas para levar outras para o céu. E eu falando para aquela jovem que eu estava falando para os irmãos hoje, eu disse, olha minha filha, eu não bebo, não é porque eu sou crente. Eu não sou crente. Não é por status, porque eu ia pregar aqui, eu ia até falar exatamente sobre dois tipos de igreja. A igreja evangélica, que é o que eu estava dizendo para ela, hoje é a coisa mais atual, mais interessante, é algumas pessoas proferirem, eu sou evangélico, não, eu sou evangélico, todo mundo sabe me atrapalhar, eu sou gospel. Não estou aqui falando de doutrina de jeito nenhum, estou falando de missão. E é quanto dos irmãos que é muito mais atual, que andam por aí nas igrejas, a missionária Gil, por exemplo, os irmãos, você vê cada um tipo de gente na mídia, irmãos, dizendo, olha, eu sou evangélica. Não, o que você é? Eu sou evangélica. É status, exatamente isso que eu falei com a moça. Falei, moça, eu não sou crente por status. Eu não sou crente por isso. Sabe por que eu sou crente? Porque eu acredito na Bíblia. E sabe por que eu acredito na Bíblia? Porque ela é verdadeira. E sabe por que eu estou tentando não participar das coisas do mundo? É porque eu acredito que Jesus vai voltar e vai chamar a igreja. E eu preciso estar limpo para subir. E eu acredito no céu. Eu não sei se você acredita no céu, mas eu acredito no céu. E eu vou descansar lá com Cristo. Se você vai descansar no céu, dá um glória. Oi, irmãos. Vamos falar um pouco de meta. Tem gente que faz meta para tanta coisa, principalmente na virada do ano. Nós estamos muito preocupados com os nossos desejos, com os nossos anseios. Você acredita que todo ano, pastor, eu sempre falei isso e sempre quando eu falo missão eu falo isso. Todo ano a igreja tem capacidade de dobrar a sua quantidade de membros de uma forma sem precisar sair na rua para evangelizar domingo. Eu vou provar para você. É só você ser grato por aquilo que Deus te fez. Cada um membro, se ele se preocupar, se ele se conscientizar
se ele precisasse ganhar uma alma, só uma alma, durante um ano, todo ano a igreja dobrava. Se cada um de nós nos preocupássemos com uma alma, não, esse ano eu preciso ganhar uma alma, e não é ganhar alma, irmão, esse negócio de eu pregar aqui, a pessoa entendeu que precisa aceitar Cristo, e aceitar Cristo, aí eu virar as costas, e aí não dá mais manutenção, e aí, porque se não aconteceu com você, eu vou dizer que aconteceu comigo. Quando eu aceitei a Cristo, foi uma alegria tremenda, um fogo tremendo, mas aí quando as lutas vieram na minha vida, se não tivesse pessoas para me assistir, pessoas para me ajudar, querido, eu tinha desfalecido na fé, e até hoje é assim. Eu estou na igreja porque eu preciso de ser assistido, eu preciso de ser ajudado. Porque tem gente que diz, não, eu quero evangelizar, agora quem faz o resto é Deus. Não. Esse negócio de cuidar pela metade é a mesma coisa que não cuidar, viu, queridos? Esse negócio de fazer pela metade é a mesma coisa que não fazer. Eu estou dizendo de crescimento da igreja, é você se preocupar. Olha, enquanto eu não ver a pessoa descer as águas, ou pelo menos, se não der tempo, no finalzinho do ano, mas eu ver que a pessoa tiver crente mesmo, e é melhor ainda se você ajudar ela até ela ser batizada com o Espírito Santo, que pode acontecer no primeiro dia da conversão. Isso é ganhar almas. Mas esse ano se passou, e muitos aqui nem deu conta que precisa ganhar uma alma apenas, uma. E não é uma meta difícil. E não é uma coisa difícil. Sabe por que nós estamos fazendo isso, irmãos? Porque nós estamos muito preocupados e nunca é tarde para reconhecer. A Bíblia diz que todo aquele que se arrepende, confessa e deixa, alcança misericórdia. Eu ia pregar, irmãos, aqui nessa noite sobre um texto, e eu vou ler ele. E eu ia contar mais alguma experiência. Agora, eu até trabalhava muito com audiovisual, para mostrar para os irmãos. Uma vez eu me deparei com um vídeo do pastor Francisco Zapata. E engraçado que essa semana, coincidentemente, eu vi a irmã Cleusdete, esposa do pastor Eli, até compartilhou esse vídeo de alguém. O nome do homem chama-se Pastor Francisco Zapata. Ele é, não sei se ele é colombiano ou é boliviano, não me lembro agora. Para que não estrague o seu desejo de ver, eu gostaria que você colocasse lá na internet depois, Pastor Francisco Zapata. Você vai ver o que é ser crente. Você vai ver esse negócio de você dizer, olha, porque eu estou com dor de cabeça, porque eu estou com muitos problemas, eu não posso evangelizar, não é o momento ainda. Você vai ver como é que é a vida desse pastor. Pastor de igreja. Você vai ver como é que ele prega. Você vai ver o que é um homem quando entende que Deus. Eu vou só falar um negócio que ele fala que eu acho fantástico. Ele diz assim, olha, eu posso estar paralítico, mas a palavra de Deus, não. Eu não sei como. Esses dias, irmãos, eu gosto muito de ver os meus defeitos e tentar consertar e publicar ele para que as pessoas não errem igual eu. Eu tinha um projeto e aí, por muitas coisas, a gente faz tanta coisa e aí os projetos parece que fica meio difícil e aí a gente vai botando uma dificuldade em cima. Não vou fazer agora, vamos deixar um pouquinho mais para frente, porque a coisa não está fácil nesse lado, nem outro lado. E quando a gente vê, a gente está deixando os projetos. E aí Deus falou comigo fortemente, eu vindo lá da Chapada Diamantina, domingo retrasado, dirigindo o meu carro. A minha esposa falou assim, você está meio aérea essa semana. Eu falei, eu preciso estar aérea. Porque quando Jesus fala conosco a respeito daquilo que precisamos fazer, e nós vemos que realmente nós precisamos fazer, só não fica aéreo, irmãos, quem não tem coração voltado para a obra, quem não entende que se faz necessário evangelizar, quem não entende que se faz necessário fazer missão. E eu falei, Jesus, eu tenho que fazer o projeto, é na hora da dificuldade, porque na hora que a abundância vem. Porque você pode ter certeza, irmão, se vem a dificuldade, vem tudo junto, mas quando vem bonança também, querido, vem de tudo quanto é jeito. Viu? Você pode esperar, porque se você estiver passando por uma dificuldade, você pode ter certeza, na hora da bênção, você vai ver, vai sobrar. Vai sobrar. Eu vou profetizar para você nesse culto de missão, vai sobrar.
Porque foi assim que Deus fez com o povo no deserto. Deus falou assim: olha, Faraó está atrás, não está? O povo teve medo, o mar estava na frente, não estava? Na partir do momento que Deus abriu o mar, querido, Deus falou assim: agora vai começar a sobrar. Não tinha água, a rocha saiu água. Não tinha codorna, não tinha carne, Deus fez codorniz vir num lugar que não era para vir. Aí Deus, o mais fantástico é que Deus fala assim: ó Moisés, vai descer maná. E é o seguinte: não guarda, deixa apodrecer, porque amanhã tem mais. Isso é sobra, viu, irmãos? Deus não foi eu que estou falando, é a Bíblia está dizendo. Diz: ó Moisés, o que sobrar de tarde não tem problema, não precisa guardar, deixa apodrecer, porque no outro dia eu vou providenciar mais. É assim quando Deus abre o mar, viu, queridos? Esse negócio, se está vindo limitado, pode ter certeza que abriu uma janela, mas o céu ainda não. O que Deus falou para Natanael, Deus falou para Malaquias o seguinte: e eu abrirei as janelas do céu, né? Lá em Apocalipse capítulo 3, Deus faz o seguinte: eu ponho de ti uma porta aberta. Mas para Natanael, o que ele falou para Natanael? Só por causa disso, de agora em diante, você vai ver o céu aberto, o anjo subindo e descendo, descendo e subindo. Céu é maior do que porta, céu é maior do que janela. É isso que Deus faz quando isso tem cara, quando fala, está na hora de acontecer. Mas para não fugir do tema, e eu vou só falar o texto para mim devolver o microfone para o pastor. Segunda carta dos Reis, no capítulo 19, versículo 35, diz o seguinte: eu vou até ler para ganhar tempo. E sucedeu, pois, que naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios 185 mil deles. Eu ia falar nessa noite o seguinte: fazer missão através da oração. Os irmãos lembram da bomba atômica? Alguém aqui lembra quantas mil pessoas morreram através da bomba? Cerca de 92 mil pessoas. É muita gente, né? Mas não tem nada pior ou mais potente, corrigindo a minha palavra, que não é pior, do que quando alguém ora. Porque a Bíblia diz nesse texto, e no contexto você depois lê, que o rei Senaqueribe veio de encontro ao povo de Israel, a uma nação pequena. Os sírios naquela época eram uma potência, e os sírios falou: eu vou derrubar. E a Bíblia diz que Ezequias correu para a oração, e quando Ezequias orou, irmãos, a Bíblia diz que Deus, não foi ninguém que lutou. Se você depois você lê, não foi ninguém que lutou, foi Deus. Matou 185 mil soldados assírios. Isso pela oração de um homem. E eu ia falar do poder de fazer missão através da oração. Felizmente o horário não se espera. Quando eu falei que existe dois tipos de igreja, só para não ficar desconversado, existe a igreja evangélica, que é essa igreja que muita gente acredita. É a igreja da moda, muita gente acha que é isso. E existe a igreja evangelística. A igreja evangelística ela tem uma característica diferente. O coração de Deus é o coração da igreja. O desejo de Deus é o desejo da igreja. A vontade de Deus é a vontade da igreja. Essa é a diferença. Querido, nós precisamos fazer missão. Missão é algo urgente. Nós precisamos fazer a nossa parte. Quando eu trabalhei com missão e quando trabalho até hoje, eu vejo cada um desamparo, a tristeza. Mas eu quero dizer para você: faça a tua parte. Ainda esse ano, se preocupe em ganhar uma alma para Cristo. Cuide dela até que ela se batize, ou que pelo menos ela receba o Espírito Santo, para que Deus se agrade de você. Porque não adianta você fazer alguma coisa, cantar bonito, ou pregar bonito, ou ser um bom crente, um bom participante de culto, quando no final você não vai ter obra nenhuma para mostrar. Você já viu? Tem gente que quando eu palestrava, falava sobre motivação. Tem gente que tem o dom de deixar as coisas pela metade. Começa a fazer uma coisa, deixa no meio do caminho. E tem gente que pega esse mal. Isso é um mal, psicologicamente isso é um mal. Você começa a fazer a primeira vez, daqui a pouco vem a segunda, e quando você vê, tudo que você faz é pela metade. Se você faz isso,
concernente às almas, saia daqui com um desejo de ainda esse ano evangelizar uma pessoa, aquela pessoa que talvez você esteja evangelizando, vai com mais afinco e traga ela para a igreja, e se preocupem em que ela esteja na igreja, e faça isso todos os anos e você vai ver a diferença, o efeito vai ser surtido na obra de Deus. Queridos, tem alguém aqui que não é evangélico ainda? Eu preciso fazer isso. Quantos aqui não é evangélico ainda, ou de repente está afastado? Os dois, vocês poderiam vir aqui na frente? Eu gostaria, pastor, eu posso orar por eles? Eu sei que é até meio, eu vou até falar um negócio que é meio, nós às vezes estamos pregando, pastor, o senhor pode, com a permissão do pastor? Não, o pastor não pode, né? Já faz, numa hora constrangedora, mas eu preciso fazer isso, eu preciso orar por vocês. Tem mais alguém ainda que não é crente, ou de repente está afastado dos caminhos do Senhor? Eu gostaria de orar por você. Eu gostaria de que você estivesse mais perto de mim aqui, porque a Bíblia diz que quando Pedro passava, irmãos, a sombra de Pedro tocava. E quando a sombra de Pedro tocava, era coisa tremenda que acontecia. Por isso que eu quero os irmãos aqui perto de mim. Não tem mais ninguém? Os irmãos que é da igreja aí, por favor, me ajude. É hora de tirar a vara da maleta, tirar a tarrafa, tirar o maio. E tem hora, meus irmãos, é que nem eu falo, tem hora que é preciso você cair dentro d'água e tentar pegar na mão. Porque se você não fazer isso, o diabo vai fazer exatamente desse jeito, para levar as pessoas para o mundo. Ele não mede força, ele não tem ética. Ele vai com toda a força. Como é que é teu nome, querido? William. Simara, vocês já vieram aqui várias vezes, né? Quem quer ir para o céu de vocês dois? Quer ir para o céu? Quer mesmo? Quer mesmo, William? Quem que não quer, né? Eu vou dizer um negócio para vocês que eu preciso dizer. Eu vou orar por vocês essa noite. Mas eu preciso, talvez vocês já ouviram isso muitas e muitas vezes. A Bíblia diz em Provérbios de Salomão, ou Provérbios no capítulo, não sei se 29 ou 30, versículo 29, que o homem, por muitas das vezes, repreendido pelo Senhor, não der ouvido, será aquebrantado sem que haja dolo. Ou seja, o que o versículo está dizendo? Se às vezes, quando nós recebemos um convite como esse, não aceitamos, uma hora vem com dureza. Porque a minha Bíblia diz, irmãos, e a sua também diz isso, que nos últimos dias todo joelho vai ter de se dobrar. Ou que coisa terrível, irmãos. Ou que coisa terrível. Jesus aparecer nos céus, eu lembrar de todos esses momentos e ver que eu vou ficar de fora. Porque o William e a sua esposa, eu gostaria de ter outra conversa com vocês. Mas a realidade que eu tenho para falar para vocês nessa noite é que é preciso ter confissão. É preciso você confessar Cristo como Salvador da sua vida para ir para o céu. As outras coisas vêm a partir da confissão. Porque tem muita gente, irmãos, que diz assim, não estou preparado ainda. Irmãos, a gente não sabe a que hora vem. Outro dia alguém falou para mim, mas alguém morreu e aceitou a Cristo nos últimos momentos. Ainda bem que essa pessoa teve o privilégio, teve essa chance. Mas muitos de nós não vamos ter essa chance, irmãos. Mas hoje é a noite, é a chance que Deus está dando para vocês. Eu falo para vocês com muita propriedade. E vocês já sabem disso, que não vocês não estavam aqui nessa noite, de uma segunda, ou terceira, ou quinta, ou não sei quantas vezes. Não há outro caminho. E eu sei que esse desejo já tem brotado no coração de vocês. Mas eu preciso continuar perguntando para vocês. Ou melhor, eu preciso perguntar. Hoje vocês teriam o desejo no coração de vocês de levantar sua mão. Você já foi crente alguma vez? E é passado? Você já foi? Então, na verdade, o seu nome já está lá escrito. O seu também está, viu, moço? Pode ficar tranquilo. Agora, por que eu tenho certeza disso? Deus não ia unir vocês à toa. Vocês não iam estar aqui nessa noite à toa. Quando eu olho para você, sabe aquele momento que você está no meio? Eu já participei de muitas festas. Sabe aquele momento que eu vejo como se você estivesse passando exatamente nesse momento, querida? Sabe aquele momento que você está no meio de muita gente? Muita gente. Mas parece que você está sozinho.
A sensação que Deus está me dizendo, que você tem sentido é essa. Embora você esteja rodeado, parece que há um momento que você está passando, que você está sozinha. E você tem dito isso. Você tem dito, Deus, o que está acontecendo? Porque parece que eu estou sozinha. Eu vou contar uma história bem rapidinha para você. Diz que um rapaz entrou na agência bancária com um filho. E aquela agência tinha algumas colunas. Me perdoe, pastor, mas eu preciso concluir isso aqui. E aí aquele moço, o menino começou a brincar, correr na agência. O pai na fila. De repente ele faz uma brincadeira. Ele corre, esconde atrás da coluna. E o filho olha. Depois de alguns momentos de distração, procura o pai na fila. O pai não estava. E a história diz que aquele menino começou a se desesperar. E Deus está me dizendo que você está exatamente nesse momento como aquele menino. Você, por um momento, você olhou e não está vendo a solução de novo na fila. Mas aquela história diz que, de repente, quando aquele menino estava no momento de desespero, o pai mansamente sai de trás da coluna e diz, meu filho, fica tranquilo, o pai está aqui. O tempo todo eu estava olhando você. Você não estava vendo, mas eu estava te vendo. E é assim que Deus está me mandando te dizer. Pode ficar tranquila que nesse momento que aparentemente você parece estar sozinha, Deus ele está te vendo. Viu? Deus ele está te vendo. Bênçãos, preenchimento de vazio, Deus faz isso nessa noite. Independente de qualquer coisa. Mas não tem algo maior e mais precioso do que a nossa conversão para Deus. A Bíblia diz que aí há festa nos céus.